queria que você abrisse comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, um texto que você está super acostumado. Estamos falando do Espírito Santo, mas eu queria te ajudar a entender daquilo que nós estamos falando, que é como ser cheio do Espírito Santo. Você já deve ter visto, mas eu vou me arriscar que tem gente aqui que não tenha visto, então eu vou tentar fazer uma ilustração aqui. Essa mesinha mexe, não? Mexe, sou eu que estou fraco, né? Eu trouxe uma luva usada, cansada, e é uma maneira de você tentar entender do que nós estamos falando. Essa luva foi feita para trabalhar, ela foi fabricada para servir, e ela tem tudo para isso. Ela tem um material resistente, ela foi desenhada, foi produzida, foi projetada e feita para isso. Mas se eu disser para essa luva, pega essa Bíblia e vai pregar, e a gente espera um pouquinho, não é? A gente espera um pouquinho, quem sabe ela se anime. Não se animou. Aí o pastor de irmã sugere: não, é que essa luva precisa de motivação, ela precisa de incentivo. Então a gente fala: luva, vai luva, você pode, luva, é contigo, pega a Bíblia, luva, vai. Mas não foi. Aí um outro pastor André Nunes, sugere: o negócio é que ela precisa de comunhão, ela se sente sozinha. Então a gente ajuda, né? Está sozinha, a gente põe outras luvas para ver se ela se sente bem, mais confortável, para ver se agora, vamos luva, pega a Bíblia e manda, e faz. Mas ela não foi. Um outro pastor sugere: está faltando treinamento. Então a gente diz assim: luva, olha, pega a Bíblia e segura, com esse dedo você vai por baixo, e com esse vai por cima. Mas a luva não foi. Um pastor mais pentecostal diz: o negócio está faltando, essa luva tem que ser batizada, ela tem que ser reapresentada ao Senhor. Então a luva precisa de batismo. E aí a gente asperge ao estilo presbiteriano, né? E espera que a luva faça, mas a luva não faz. Um pastor um pouco mais pentecostal, ele diz: não é só batismo, essa luva precisa de fogo. E aí a luva não foi. O que aconteceu? Que a luva não obedeceu. Essa luva, ela precisa de que alguém encha completamente, e aí ela pode pegar a Bíblia, e ela pode pegar a Bíblia, ela pode ir aonde é mandada e fazer o que ela tem que fazer. Então, assim como essa luva, que sozinha, por mais capaz e mais projetada para o serviço possa ser, eu e você, se não formos completamente preenchidos pelo Espírito de Deus, a gente não consegue fazer nada. Você entendeu? Fui o mais infantil possível, o mais básico possível, para que você não tenha que interpretar nada. A luva, ela é capaz de fazer, desde que ela seja completamente preenchida. E essa noite, sempre que falo, tem um tom de estudo, de ensino, porque é a minha pegada. Mas essa noite eu queria falar sobre essa diferença, que às vezes a gente não nota, entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. São coisas distintas. Eu queria ir com você para o texto de Efésios capítulo 5, verso 18. Essa luva vai servir pelo menos para secar aqui onde eu molhei. Mais uma. Elas têm utilidade, mas elas só têm que ser manuseadas. Efésios 5, acharam aí? 5 e 18. Diz assim, Paulo escrevendo a nós hoje aqui:
Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Vou ler mais uma vez. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Paulo está falando nós, e usa dois verbos numa maneira de se dirigir aos seus ouvintes, e ele usa uma forma poética em que se usa verbos contrários para que a ideia fique bem clara. Então ele está dizendo, não vos embriagueis com vinho, é o primeiro verbo, embriagar-se, mas enchei-vos do Espírito, segundo verbo. Paulo está falando usando verbos que eles têm uma familiaridade. Na realidade, quando você lê o texto original, os verbos são similares. Embriagar-se de vinho, encher-se de vinho e embriagar-se do Espírito, pode ser também dito embriagar-se com vinho e encher-se do Espírito. Paulo está falando de embriagar-se. E o que um bêbado faz, irmãos? O bêbado, ele ou faz as pessoas ao seu redor rirem, ou faz as pessoas ao seu redor sofrerem, né? Ou ele fala coisas que faz você rir, porque elas não têm muito sentido, ou ele ofende, porque às vezes ele usa uma verdade, um marido que, por exemplo, tem uma esposa não muito provida de beleza, então ele não tem coragem a vida inteira de dizer isso, mas o dia que ele enche-se de vinho, ele fala, você é horrorosa, e é uma verdade que ele nunca expressou, porque ele não tinha essa motivação. Então Paulo está dizendo, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Escaneando as verdades desse texto, são dois verbos no mesmo sentido. O que significa ser embriagado? Estar embriagado, ser completamente dominado, estar sob total influência, como acontece com os bêbados. E algumas vezes na Bíblia, embriaguez está conectada a ser cheio do Espírito. Eu vou citar só 3 versículos. Lucas 1:15 diz assim, falando de João Batista, ele será grande diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte, mas será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Atos 2:14-17 diz assim, Pedro se levantando, quando lá no cenáculo estavam todos caídos por causa do derramamento do Espírito, a Bíblia diz, Pedro se levantando disse, esses homens não estão bêbados a essa hora da manhã, como vocês pensam. Isso é o cumprimento da profecia de Joel, que diz, e derramarei nos últimos dias do meu Espírito sobre toda a carne. Há uma conexão nesse texto também, de pessoas que aparentemente estão bêbadas, e um derramamento do Espírito. O terceiro texto está em Efésios 5:18, que nós lemos, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ser cheio do Espírito é diferente de ser batizado no Espírito Santo. Vou repetir, ser cheio do Espírito é diferente de ser batizado no Espírito Santo. Quantos são batizados no Espírito Santo aqui? Digam amém. Amém. Você sabe do que eu estou falando. E talvez você entenda que ser batizado no Espírito Santo é ser cheio, mas não é. Eu não vou fazer uma segunda ilustração, mas para que você entenda, se você pega um copo de leite e derrama aquele xarope de groselha, não tem muito costume de tomar isso aqui no Rio, não é? São Paulo fazem muito isso. Você pega o leite e joga o xarope de groselha. O xarope vai para o fundo do leite, e se você olha de longe, você não vê a groselha dentro do leite, do copo de leite. Você tem que misturar para o leite ficar rosa. Tem groselha ali, mas não está cheio. E é essa palavra que é usada na Bíblia, cheio, é completamente influenciado. Ser cheio é diferente de ser batizado. Você pode ser batizado só uma vez, seja nas águas ou seja no Espírito Santo. Nenhuma vez na Bíblia você vai achar uma indicação, um comando, uma ordem, para que você que já foi batizado em águas no lugar, seja batizado de novo. Nem no Espírito Santo, você já foi batizado no Espírito Santo, você não precisa orar de novo para receber o Espírito Santo, se você já foi batizado. Porém, o texto de Atos 2:4 diz assim, foram batizados no Espírito Santo e foram cheios do Espírito Santo. E em Atos 4 fala que eles foram cheios de novo. Igualmente, Paulo, em Atos 9:17, diz que ele foi batizado no Espírito Santo pela ação de Ananias, que orou por ele, e foi cheio do Espírito. E em Atos 13, Paulo é cheio de novo. O que a Bíblia está dizendo para nós? Que você é batizado só uma vez, mas você é cheio muitas vezes. Voltamos à embriaguez. Um homem que se embriaga, ele fica completamente tomado, dominado pelo efeito daquela substância. Mas 2, 3 dias depois, aquilo passou.
ele já não está cheio de álcool, ele já não está sob o efeito. Você pode ter o Espírito Santo em você e não ser cheio dele. Eu vou explicar daqui a pouco. Seja na água ou no Espírito, você só é batizado uma vez, mas você pode ser cheio do Espírito Santo muitas vezes. Eu acho que tem gente aqui que foi cheio na quinta-feira, foi cheio na sexta de novo, foi cheio ontem e está para ser cheio hoje. E não há nenhum problema nisso, ao contrário, é muito bom e nós precisamos. Mas o que significa estar embriagado? Eu nunca estive embriagado, irmão, na vida. E sei que há pessoas aqui que já passaram por isso. Graças a Deus, na minha família, sempre gente servindo ao Senhor, a gente não teve essas experiências. Então eu nem sei, se eu tentar imitar um bêbado é porque aprendi na televisão, mas nem sei como isso acontece. Mas, quando uma pessoa está embriagada, o que há de comum entre os bêbados? Primeiro, eles não têm controle sobre a língua. Ou eles falam engraçado, ou eles falam enrolado. Não precisa imitar, você sabe. Eles falam de um modo que você não entende. Eu lembro uma vez, recém-casado, morando em Campinas, e fui comprar pão na padaria. E tinha um sujeito muito, muito bêbado. E aí eu estava com a Ângela, e ele pegou o embrulho, e ele saiu assim, querendo ir para frente, mas ia para trás. Até que ele se arrumou, e aí ele empinou assim, foi e caiu de joelhos. E a Ângela falou, amor, ajuda o pobrezinho. Aí eu cheguei, falei, você precisa de ajuda? E ele, com muita dificuldade, levantou a cabeça e falou para mim, se você disser que eu estou bêbado, eu te dou um tiro. Eu falei, por que eu diria um negócio desse? Aí, com muita luta, ele levantou. Aí quando ele fez assim para pegar a distância, eu falei, vai devagar. Ele falou, bêbados não andam devagar. Tinha acabado de me ameaçar, agora estava reconhecendo. Os bêbados ou falam engraçado ou falam enrolado. Eles não têm controle sobre sua língua. Segundo, os bêbados, eles não têm controle sobre o seu corpo. É muito comum quando os policiais nos Estados Unidos acham que tem alguém bêbado dirigindo, pede que saiam do carro, e aí faz uma linha e diz, caminhe em cima da linha. Quando eles são mais cruéis, mandam ficar no meio fio, diz, caminhe em cima do meio fio. Porque é muito difícil para um bêbado caminhar em cima do meu fio. Ele já entra assim. Então dali para frente é tombo, né? Ali ele fica provado que ele não tem controle sobre o corpo dele. Não tem controle sobre a língua, não tem controle sobre o corpo. Eles não conseguem seguir numa linha reta. Mas eles também não têm controle sobre a sua própria mente. Eles não conseguem ordenar os pensamentos. Os policiais se veem com a pessoa, está conseguindo andar em linha reta, ainda que não muito ajustadamente, eles fazem perguntas. Aonde é que você mora? Ele não consegue lembrar. A mente dele está contaminada, está sob o efeito, sobre a influência de uma substância. Os bêbados, eles não têm controle sobre a língua, nem o corpo, nem a mente. Isso quando estão embriagados. E nós, quando estamos cheios do Espírito Santo, o que acontece? Nosso vocabulário vai ser provocado pelo Espírito Santo que está em nós. Você não tem mais controle sobre a sua língua. É o Espírito Santo que fala por você. Igualmente, o seu corpo vai ser controlado por ele. Você não vai mais aonde você quer. É ele que diz onde você vai e onde você não vai. Igualmente, a sua mente vai ser centrada nas coisas de cima, porque você tem alguém dentro de você, o Espírito Santo, que não apenas habita, mas ele te enche, ele te preenche completamente, e a sua mente é tomada pelo que ele diz para você fazer ou não fazer. Estão comigo ainda? É isso que Paulo está escrevendo aos Efésios. Não entregue o controle da sua boca, do seu corpo, da sua mente para uma substância, porque você vai ser um tolo. Entregue sim para uma pessoa, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai fazer de você uma pessoa especial. A diferença entre estar bêbado de álcool, estar tomado por uma substância, e estar embriagado pelo Espírito Santo, os efeitos são parecidos, só que você não vai ser comparado a um tolo, você vai ser visto como uma pessoa especial. Há outra coisa nesse texto que me encanta, o verbo está no plural, diz, enchei-vos do Espírito. Isso significa que encher-se do Espírito não é para uma elite ministerial, não é só para bispos e pastores, não é também para aqueles que são muito experimentados na casa de Deus, não é só para crentes maduros, não é só para algumas denominações. A Bíblia diz, é para todos, enchei-vos, é para você que me ouve, aqui ou em casa.
Para você que se considera muito novo na fé, para você que se considera muito pecador, para você que se considera aspirante a alguma coisa dentro da casa de Deus, o texto é para todos nós. Enchei-vos, está no plural, diz: isso me inclui. É para você que o texto está falando. Tem mais nesse texto: enchei-vos é uma ordem. É interessante que a gente, quando lê a Bíblia, a gente pode diagnosticar o que é uma orientação e o que é uma ordem. Enchei-vos vem para nós no texto de Paulo como uma ordem. Por exemplo, não a ordem de você ser batizado no Espírito na Bíblia. Não diz: seja batizado com o Espírito Santo. Apesar de que é bíblico, apesar de que nós buscamos, mas não há uma ordem quanto a isso. Não há uma ordem, tanto que o texto diz: o que vem após mim é mais poderoso do que eu, pois ele vos batizará com o Espírito Santo. João está dizendo que Jesus é que vai cuidar disso, não é você que se batiza com o Espírito Santo. O texto continua: não há ordem para alguém ser selado no Espírito Santo. Efésios 1:13 diz assim: tendo nele crido, em Jesus, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Quem nos sela, assim como quem nos batiza, é o Senhor Jesus. Não é algo que vem como um comando, uma ordem para mim e para você, dizendo: você tem que se batizar do Espírito Santo e você tem que se selar. Não, esse é um trabalho de Jesus. Porém, quando o comando que está escrito em 5:18 chega até nós, aqui é uma ordem dizendo que nós temos que ser cheios do Espírito. Então aqui não é esperar por Jesus nos encher, nem esperar por Deus dar o comando. Aqui é você que determina, que aceita a ordem e decide: eu vou ser cheio do Espírito Santo. Mas nós já temos o Espírito Santo, é verdade. Nós cantamos aquele corinho aqui, o bispo estava explicando. Eu fiz uma versão particular para mim, quando eu canto Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Eu sempre ponho a mão no coração e digo: Santo Espírito, és o dono aqui. Porque bem-vindo dá uma impressão de que nós somos os donos da casa, dando as boas-vindas para ele. E aí não sei em que posição que ele fica. Se a casa é dele, se eu sou dele, as canções são para ele, a palavra vem dele, a inspiração é dele, a missão é dele de cuidar de nós até que sejamos redimidos completamente e levados para o Senhor. Como é que a gente canta para ele? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Se você está dizendo, como foi mencionado aqui, você está dizendo para o Espírito Santo: és bem-vindo aqui porque aqui é o teu lugar, minha vida é tua casa. Então se entende, mas se você diz és bem-vindo, pode soar como um visitante, como alguém que é um viajante, que está passando numa pousada, onde entra e sai, onde passa por uns dias e se vai. A intenção do Espírito Santo não é passar por seu coração ou por sua vida, ele está em você, e se você é um servo de Deus, ele vive em você, não tem outro jeito. O Senhor falou quando estava para ir embora, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador. Eu tenho que ir para que ele venha, e ele viverá em vós, e ele tem uma missão de cuidar de vocês até o dia em que ele me apresente vocês na minha presença lá no céu e a redenção esteja completa. Então o Espírito Santo não habita em mim e em você porque ele quis, é porque foi um acordo da Trindade. Eles pensaram em nós, trabalharam em nós, o Pai estabeleceu tudo, Jesus veio e cumpriu a parte dele, e o Espírito Santo, assim que Jesus saiu, veio fazer a parte dele. Qual é a parte dele? Habitar em nós e estar conosco até a hora em que formos arrebatados. Então ele está em você, ele está em mim, mas é diferente de ser cheio dele. Ele está em nós, mas ele precisa nos encher completamente. Você pode ter o Espírito e você não está cheio dele. Assim como um bêbado cheio de álcool hoje, mas amanhã está sóbrio. Você pode estar cheio do Espírito Santo hoje e amanhã precisar de outra dose. Estão me acompanhando? Quando você está cheio do Espírito Santo, ele responde suas mais conflitantes questões. Eu estou tentando mostrar para você porque, assim como uma luva, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo e não apenas o tem, mas ele enche você, aquelas questões que vêm nos incomodar, elas são respondidas por ele. Primeira pergunta que a gente faz: será que estou realmente salvo? Pode ser que você seja tão santo que nunca fez essa pergunta, mas muitas pessoas me perguntam em gabinetes, em corredores, em redes sociais: pastor, eu amanheci hoje, não me sinto salvo. Sabe do que eu estou falando?
Nós não vivemos do que sentimos, nós vivemos do que cremos. Mas mesmo assim somos assaltados por perguntas que conflitam com nossa mente. E aí você pergunta, será que eu estou realmente salvo? Quem é que responde essa pergunta? Paulo aos Romanos capítulo 8 diz, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, onde ele habita, que nós somos filhos de Deus. Por que você tem a convicção de que você é filho de Deus? Porque eu li na palavra, porque o pastor disse, porque a canção está falando sobre isso. Não, o Espírito Santo que já habita em você, quando você tem essa incerteza, estou salvo ou não estou, hoje eu não me sinto salvo, ele testifica lá dentro, onde ele habita, que você é filho de Deus, e isso não vai mudar. Minhas filhas são minhas filhas, desde que nasceram. E que bom que pode existir ex-genro, ex-sogra, mas não existe ex-filho, não é? Não tem jeito. Minhas filhas podem ter feito coisas que me desagradaram, mas ainda assim continuaram sendo minhas filhas. Se você um dia se tornou filho de Deus, porque deu sua vida a Jesus, foi comprado pelo sangue dele, redimido do pecado, você foi selado com o Espírito Santo, ele veio habitar em você, e por habitar em você, quando você se questionar, porque foi afetado por uma dessas dúvidas, eu não sei se estou realmente salvo, ele comunica, ele testifica lá dentro, você é filho de Deus. Você não depende de um comprovante externo, ele está dentro e ele diz, você é filho de Deus. E isso você começa a rir sozinho. Você sente essa certeza assim? Na fila do banco. E você começa. E se não vigiar, você começa. Podem até querer te internar, mas vão internar um filho de Deus que sabe que é filho. Ele testifica no seu espírito que você é filho de Deus. Segunda questão, será que eu vou suportar essa perda? O parente que se foi por causa do Covid, ou essa perda de emprego, ou essa perda de status, ou essa perda financeira, será que eu vou suportar essa perda? Quem é que responde? João capítulo 14, Jesus dizendo, o Pai enviará o Consolador, o Espírito da verdade que não vos deixará órfãos. Podem te dar uma caixa de lenço, podem chamar carpideiras, podem te cercar com orações e abraços. Quem te consola na hora da perda é quem já está aí dentro, é o Espírito Santo, que foi nos dado por Jesus e habita em nós. Ele é o nosso consolador. E essa palavra é tão forte no original, que é alguém que te consola, e como alguém que vai com você para uma corte, para um tribunal, e fica do seu lado dizendo, vai dar certo, tranquilo, vai dar certo, está tudo arranjado. Esse é o papel do Consolador. Ele já está dentro de você e ele te ajuda, te consola quando você não sabe como fazer com as perdas. Quando você pergunta, como posso vencer os meus medos? Paulo, na sua carta a Timóteo, capítulo 1, verso 7, ele diz, porque Deus não nos deu um espírito de temor. Vale um aleluia? Mas que espírito ele nos deu? Espírito de poder, espírito de amor e espírito de domínio próprio. Está com medinho de alguma coisa? Está assustadinho? Deus não nos deu o espírito de temor. O temor vem, irmãos, mas você tem algo dentro de você que espanta esse medo. Nós não temos espírito de temor, mas de poder, espírito de amor e domínio próprio. Mas o diabo é brabo. Sim, mas a Bíblia diz, eis que vos dou o poder, e já está dentro de vocês, para pisar de serpentes e escorpiões, toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Você podia ter dado um aplauso nessa hora agora, perdeu a chance. Espírito de poder, espírito de amor e de domínio próprio, espírito de domínio próprio. O que é domínio próprio? Ai, está na promoção. E o cartão está no bolso. E é da cor que eu gosto. Estou vendo Deus nessa história, Tem o meu tamanho, Jesus do céu. Eu não sei se o céu desceu ou a terra subiu, mas a roupa que está ali é meu tamanho, tem na minha cor, e eu estou com cartão e eu vou nessa. Espírito Santo lá dentro. Vai não. Você já não tem mais cabide. Faz isso não, isso vai dar um problema em casa. Vai não. Como é que você se controla, irmão, vendo uma bênção dessa na sua frente? Domínio próprio, nós recebemos um espírito de domínio próprio. Por mais compulsivo que você seja, domínio próprio.
Eu não sei como, ele sabe, domínio próprio. Deus não nos deu espírito de temor, mas espírito de amor, de domínio próprio e de poder. Quando você pergunta, como é que eu tomo a decisão certa? Faço veterinário ou vou ser bombeiro? Caso com João ou caso com Manel? O que eu faço? Tem que tomar a decisão certa. Olha porque é tão importante ser cheio do Espírito Santo. Não é ter o Espírito Santo guardado em algum lugarzinho do coração. Ele está em você, mas ele não age porque você não deixa. Ele está aí, mas você não permite que ele te influencie. Como é que eu tomo a decisão certa? João 16. O Espírito da verdade vos guiará quanto ao que dizer e quanto ao que fazer. Ele sabe exatamente. Ele se move em você. Eu tive uma experiência há poucos dias atrás, eu tenho que resumir para não contar detalhes que possam comprometer, né? Não sei quem está assistindo, mas eu fui fazer um conserto no meu carro, um conserto que se eu não fizesse não tinha problema nenhum, mas no vidro. E aí achei uma pessoa, uma firma que fizesse, e fui lá para agradar a minha esposa, que o vidro do lado dela não baixava, né? O meu não subia, o dela não baixava, mas a gente ajeitou os dois e assim era, até que a blitz nos parou. E aí a polícia veio e encostou o fuzil dos vidros, porque os vidros são escuros, e eles não baixaram. Fez assim e o vidro não baixava, irmãos. E aí a Ângela, com muita luta, abaixou o vidro dela, e ele falou, senhor, muito educadamente, parabéns para a nossa polícia. Falou, senhor, não faça isso não. Ou o senhor clareia esse vidro, ou o senhor conserta esse negócio para ele descer, porque a gente pode dar um tiro, a gente não está vendo ninguém dentro, não sabe quem está aí. Então eu me propus, inspirado pelo Espírito, a consertar. Fui lá consertar o vidro. Irmãos, quando eu cheguei, saltei, e eu vi assim, um BMW, um Mercedes, outro Mercedes, um Audi. Falei, senhor, aqui só para carro do nível que o meu espírito gosta. Calculei o preço. Cheguei lá, ele falou, ele nem viu. Quando eu contei, está assim, assim, eu já sei o que é. Eu quero tanto em cash, em dinheiro, para fazer isso. Falei, que isso, rapaz? Que isso? E aí, falei, tá bom, eu vou pensar. Fui embora. Cheguei em casa, quando contei para minha esposa, ela disse assim, faz, amor. Faz, né? O seu cartão, faz. Eu falei assim, faz. Ela falou, faz, amor, faz isso. Quantos acreditam que Deus usa as esposas? Às vezes usa mesmo, às vezes usa. Né? Elas sempre são usadas. Sempre são usadas. Por Deus. Faz, amor, Jesus. E aí eu falei, eu vou lá, vou fazer. De raiva, vou lá fazer. Movido pelo Espírito. Quando eu estou indo para lá, o Senhor falou assim, você fala isso assim, assim, para a esposa dele. Falei, bem, eu tenho que chegar lá e tenho que achar que ela esteja lá. Aí o Senhor começou a falar, e é tão lindo esse diálogo com o Espírito Santo, que é o diálogo silencioso, do seu interior para você mesmo. Não sei se você já passou por isso, você não pode abrir mão disso. Aí ele falou assim, você pensa que você está indo lá para consertar vidrinho? Pai, tem um propósito nisso. Aí o Senhor começou a me falar algumas coisas que eu tinha que falar para eles. Aí quando eu chego lá, ele está lá. Aí eu desço do carro e ele falou assim, fala com minha esposa ali. Aí eu olhei aqui para dentro. E aí sentei assim, ela disse, diz que você vai pagar em dinheiro, né? Irmão, nem dinheiro tinha, Jesus. Eu falei, você sabe por que eu estou aqui? Sabe quando dá aquela coisa assim, você vai? Não tente fazer isso em casa, que não funciona, se não for pelo Espírito. Falei, sabe que eu estou aqui? Você pensa que eu estou aqui por causa do vidro. Acho que estava meio bêbado, irmão, naquela hora. Do Espírito. Estou aqui por sua causa, não é por causa do meu vidro, não. Esse vidro aí eu fico com ele assim. Ela ficou assim, olhando, tentando entender, né? De onde sou esse cara? De que laje ele caiu? Eu falei, como é que vocês assinam um contrato sem perguntar a Deus assim que vocês estão fazendo?
Vocês estão tomando a decisão agora de fazer um negócio e não pergunta a Deus. Vocês conhecem Deus? Ela, a gente conhece. Eu falei, você acredita em Deus? Eu falei, acredito, moço. Ela falou, moço, eu também me arrependo todo. Eu falei, como é que você faz um negócio desse? Aí eu comecei a ficar mais à vontade, assim. Porque aí você já sente que não é você está bêbado por ele, entendeu? Sua fala já está dominada por ele. E aí você já está... Eu falei, vocês não podem fazer um negócio... Falei como se fosse um colega de igreja. Você não pode fazer isso. Vocês têm que consultar Deus e tal. Ela já começou a dizer, pastor, aqui ele é muito teimoso. Eu falei, não vou entrar nisso aí, mas passei meu recado. E aí, na hora que eu ia pagar, ele entrou de volta e falou assim, parcela para ele no cartão. Eu falei, oh, pelo menos isso, glória a Deus. O Senhor deu uma compensada. Mas quando eu saí de lá, irmãos, essa dobradinha que o Espírito Santo faz com você, ele diz, ó, você vai e eu ajo. Você fala o que eu vou te mandar. Você vai onde eu te mandar. Você dá os passos por onde eu te colocar. Você vai no caminho. Não era meu propósito, eu não queria pagar aquilo. Mas ele mostrou para mim que o propósito dele com aquelas pessoas era muito maior do que o meu propositinho pequenininho de consertar um vidrinho. Quando você tem o Espírito Santo, ele não apenas habita em você, mas você está cheio dele. Você tem que estar pronto para essas cenas de embriaguez. Que Paulo diz, não vos encharqueis, não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas eu já tenho o Espírito Santo, sim, mas você precisa se encher do Espírito Santo. E às vezes isso não acontece, por quê? Como é que a gente pode impedir que o Espírito Santo opere na nossa vida? Você tem o Espírito Santo? Diga amém. Por que ele não está operando aí? Por que você tem dúvidas e ele não dissipa? Por que você tem que tomar decisões e não sabe o caminho? Por que você às vezes se sente tentado e não recebe dele a inspiração para vencer a tentação? O que está acontecendo? O que impede o Espírito Santo de se mover em nós, já que ele vive dentro de nós? Há duas coisas eu quero terminar com elas. Primeiro, resistir a ele. Atos 7,51, conta do sermão de Estevão, quando Estevão diz assim, eu tenho o texto aqui, homens de dura cerviz. Sabe o que é dura cerviz? É quando você endurece isso aqui e a sua cabeça não abaixa. Está falando de orgulho. A gente chama de nariz empinado na nossa versão, não é? Homens de nariz empinado, homens e mulheres também, tem algumas. Mas ele diz, homens de dura cerviz, que não abaixam a cabeça, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então é possível ter o Espírito Santo e resistir a ele? Sim. Como é que eu faço isso? Quando o Espírito Santo me orienta a fazer algo, vai lá e paga o vidro, a servir alguém, a perdoar uma ofensa, estão aí? A ofertar dos meus recursos, a agradecer em vez de murmurar, e eu decido não fazer. Isso é resistir ao Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo em mim, mas quando ele diz entrega, eu digo, não. Quando ele diz perdoa, eu digo, não, ainda quero manter a pessoa aqui na minha unha. Às vezes nós liberamos uma pessoa e até dizemos para nós mesmos que nós perdoamos aquela pessoa. Mas sabe, a gente perdoa e lá no fundo a gente fica desejoso de que as coisas não aconteçam tão bem para ele, que há uma maneirinha de a gente punir. O Espírito Santo está aqui dentro, mas ainda estamos resistindo a ele. Ele diz, perdoa a ofensa, libera. A gente se amarra. Pode ser que eu já tenha dito isso aqui, já estou ouvindo tantas vezes aqui que minhas histórias estão se repetindo. Mas, se você não sabe, fique sabendo, a vez que eu voltei ao Brasil, vim ao Brasil e fiquei preso aqui 9 meses, preso na minha terra. Quando eu voltei, tinham mudado o nome da minha igreja, mudado o endereço, mudado a denominação e mudado o pastor, que já não era eu, né? Era outro. E eu cheguei, irmãos, esse ser humaninho aqui, que tem o Espírito Santo, não sabia o que fazer. O Espírito Santo falou, começa outra. Eu comecei outra e Deus foi abençoando. Mas no meu coração eu tinha aquele sujeito trancado num cantinho bem escuro, do tipo assim, não quero encontrar, não quero saber, e Deus foi me abençoando até a hora que esse Espírito Santo que habita em nós, mas quer se mover dentro de nós, falou, você tem que perdoar o fulano. Eu não estou fazendo mal nenhum a ele, eu
Eu nem fui lá brigar pela igreja que eu inaugurei e ele tomou. Senhor, vou tocando a minha vida. Eu vou com ele igual 2 trilhos de trem, que nunca se encontram até chegar no final. No céu a gente não tem jeito mesmo, a gente vai se ver. Se é que ele vai chegar, né? Tenho minhas dúvidas. Isso eu falei naquela época. O Espírito Santo estava dentro, mas não estava se movendo. O Espírito Santo falou, vai e perdoa. Aí eu fui lá. Irmãos, parei o carro, dentro do carro, fiquei esperando que o Espírito Santo dissesse, já está bom, você veio até aqui, você já mostrou a intenção, volta. Fiquei ali. De repente abre a porta, quem sai? Uma antiga ovelha minha. Aí doeu mais, eu falei, miserável. Você não sabe o quanto essa ovelha me custou e agora você curtindo com ela. Ela saiu, me ouviu, o meu pastor falou, seu pastor está ali agora. A gente tem que dar umas espetadinhas nas ovelhas de vez em quando. Seu pastor está ali. Ele me viu e ficou assim. O que você veio fazer aqui? Eu não sabia o que dizer, irmãos. Aí quando eu cheguei diante dele, eu não sabia o que fazer. Sabe o que eu fiz? Eu falei assim, eu vim aqui porque você estava numa posição de autoestima na minha vida. E éramos amigos. E você caiu dessa posição. E eu quero virar essa página. E eu não sabia mais o que dizer, que eu estava sendo muito poético, muito ensaiado. Aí eu, caí de joelho. Falei, eu quero que você ore por mim, me perdoando aqui por eu ter mudado você de posição na minha vida. Quando eu caí de joelhos, eu não tinha mais o que falar. Aí ele ficou assim, Ele também não sabia o que fazer. Eu falei, ora por mim, põe a mão aqui, ora por mim. Aí ele fez aquela oração, Jesus, aí está teu servo, Senhor. Oh meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Jesus, irmão, ele no embaraço e eu na alegria. Eu, glória a Deus. Ajoelhadinha ali, mas dizendo, isso mesmo, Senhor, tritura, Pai. Você vê um pastor experimentado sem saber o que orar. Quando eu levantei assim, meus pés saíram do chão, eu falei, que leveza é essa? Aí ele falou, eu também queria te pedir. Eu falei, não, 1-0 para mim, você não tem que pedir perdão nenhum. Deus te abençoe, eu vim fazer o que o Espírito Santo me mandou. Vai em frente, Deus te abençoe, está liberado. Saí dali com uma sensação que é indescritível. Você não sabe dizer o que é perdoar alguém. É um fardo que você tira de cima de você e você joga para fora. E quando você resiste ao Espírito Santo, ele te diz, vai e perdoa. Você diz, não é a hora. É você no comando, não é ele. Ter o Espírito Santo é diferente de ser cheio. Se ele habita em você, você pode resistir à operação dele. E aí você não é cheio. Cheio é quando você quer matar e ele diz, libera, perdoa, abençoa. Isso é não resistir ao Espírito Santo. Ele diz, oferta, e você fecha a mão. Agradece, e você murmura. É quando você decide não fazer o que ele te diz para fazer. Está comigo ainda? Diga amém. Isso é resistir. Isso te impede de ser cheio, apesar de você ter o Espírito Santo. Você vem à casa de Deus, você ouve os louvores, você assiste a um momento do ofertório, você ouve a palavra. Você sai daqui e não sente nada. Estou falando com gente que tem o Espírito Santo. O que houve? O pessoal estava tão alegre, não entendi, meu Deus, até para bater palma eles fazem festa. O que é isso? Você tem o Espírito Santo, mas ele não te enche. Você não deixa. Assim como o leite com a groselha tem que bater, tem que mexer, você não faz esse movimento para o Espírito Santo que habita em você, possuir você completamente como o álcool faz com o bêbado. Você se reserva. A primeira coisa que nós fazemos é isso, é resistir a ele. A segunda, nós entristecemos o Espírito Santo. Hoje de manhã, quando eu estava escrevendo isso, completando essa mensagem, eu me emocionei de pensar na situação triste do Espírito Santo. Efésios 4:30 fala sobre isso, não entristeçais o Espírito Santo. E essa é uma palavra, um verbo tão forte na língua original. Preste atenção nisso, por favor. Quando você dá sua vida a Jesus, você recebe o Espírito Santo, que vai estar em você até o dia do arrebatamento. Ele recebeu uma missão.
Repetindo, Jesus na hora de ir embora falou: não vos deixarei órfãos, vocês vão receber o Espírito Santo, e vai ser um relacionamento muito mais forte do que comigo. Só quem anda comigo é que pode estar comigo, mas ele não, ele vai habitar dentro de vocês, onde vocês forem, ele vai estar em vocês. E ele vai cuidar de vocês, vai guiar os passos, guiar as palavras, ele vai levar vocês até aquele momento em que ele vai me entregar vocês de volta, a igreja de volta. O Espírito Santo assumiu essa missão. E ele não vai nos deixar, porque é a missão dele. Vale um aleluia? Ele não vai nos deixar. Jesus prometeu: não vos deixarei, nem vos desampararei, falando da missão do Espírito Santo. Porém, eu e você podemos entristecê-lo, e ele vai se apagando na nossa vida, apesar de estar em nós. Há um outro texto que diz: não extingais o Espírito Santo. Aquela velha ilustração, quando a esposa diz: amor, vai lá e abaixa o fogo. E você vai abaixando, fogão de gás, né? Você vai olhando, puf, apagou. Você quis apagar tanto a operação dele, porque ele estava te incomodando para perdoar, para doar, para abençoar, para esquecer, para que você, vou diminuir a operação dele. Vai ver, apagou. Ele continua aí dentro, apagadinho. Você pode dizer: eu tenho o Espírito Santo, e é verdade, mas eu não estou cheio dele, eu o apaguei. Como é que nós fazemos isso? Nós vamos entristecendo até que ele vai murchando. Como é que nós entristecemos o Espírito Santo? Efésios 4, 25 a 29 diz: deixai a mentira, falai a verdade, não se põe o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo, se furtava, não furte mais, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, porque essas coisas entristecem o Espírito Santo. Nós o entristecemos fazendo isso, mentindo, deixando a verdade de lado, nos irando e levando a ira para o dia seguinte. Casais que estão aqui, você pode se desentender com o seu cônjuge durante o dia, mas você não pode levar a ira de hoje para amanhã, porque Jesus disse: basta cada dia o seu mal. O mal do domingo, se juntar com o mal da segunda, dá divórcio. Você aguenta o mal do domingo, e no domingo à noite você diz: minha filha, vem cá, vamos acertar essa situação. E acerta, perdoa, e no dia seguinte você vai ter outro motivo para perdoar. Você vai ter outra ira para fluir. E o Senhor diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe o dia terminar com a ira ainda amontoada no coração. Você tem que se esvaziar dela, porque no dia seguinte vem outra ira para você curtir. E não pode juntar duas iras. É disso que a Bíblia está falando. Você entristece o Espírito Santo quando você vai para o sofá, de tão irado que está. Alô, fui profético agora. Quando alguém fala a Deus, é sinal que é com Ele mesmo. Quando você deixa a ira para o dia seguinte, quando você abre a sua boca e fala palavras torpes, essas coisas entristecem o Espírito Santo. Agora você imagine, pode ficar de pé para imaginar isso comigo. Uma mulher que é traída, uma mulher que é machucada, uma mulher que é ferida pelo marido, uma mulher que é desrespeitada pelo seu cônjuge. Ela pode procurar ajuda na polícia, ela pode procurar ajuda no pastor, e ela tem um recurso. Se ela apanhou, se ela sofreu ofensa verbal, ofensa física, ela pode sair de casa, sair desse relacionamento violento. Ela pode abandonar a situação. Agora pensa no Espírito Santo. A hora que ele desceu com uma missão. E a Bíblia diz que Deus não é o homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele desceu com uma missão: habitar em você até o dia que ele vai te levar e te entregar de volta para Jesus no céu. Aí você o entristece, e ele não pode fazer como uma mulher que se entristece com o marido e ir embora de casa. Ele tem que continuar dentro de você. Aí você fala palavras torpes, ele tem que continuar lá dentro. Aí você não usa da verdade, ele tem que continuar lá dentro. Aí você acumula a ira da segunda com a da terça e com a da quarta, e ele tem que continuar lá dentro, porque ele prometeu que não nos deixaria nem nos desampararia. Você entendeu por que a Bíblia diz assim: não entristeçais o Espírito Santo? Porque é tristeza demais. Ele não vai poder sair desse relacionamento, ele não vai poder te abandonar, porque ele tem um vínculo com o Pai e o Filho de te levar de volta para Jesus. Ele vai ter que ficar dentro de você triste até a hora que ele se apaga, e ele vai estar em você, mas você não vai sentir a presença dele, porque você o apagou completamente. Você o entristeceu.
Ele fala, você não obedece. Ele manda, você não faz. Ele diz por aqui, você diz por lá. Ele diz é com Maria, você diz é com Joana. O que ele diz, o que ele manda, você não obedece. Você vai entristecendo o Espírito Santo e ele não pode sair do relacionamento. Ele não pode ir embora. Ele tem que ficar dentro de você. Eu comecei a ler isso, a meditar nisso, irmãos, e ficar triste comigo mesmo, pelas vezes que eu entristeci o Espírito Santo com atitudes de desobediência, de retenção, de não perdoar. E a palavra que Deus pôs no meu coração, para concluirmos essa noite, é que na intenção de não apenas termos o Espírito Santo habitando em nós, mas sermos cheios do Espírito Santo, para que como aquela luva que sozinha não faz nada, possamos ser completamente cheios. E a mão não pode entrar só com 2 dedos, a mão tem que entrar completamente para que ela possa manusear a luva e fazer tudo o que é preciso, pegar um martelo, quebrar uma parede, colocar um prego. Para que você como luva seja usado pelo Espírito de Deus, Ele precisa te preencher completamente, mente, corpo, espírito, todos os níveis do seu ser precisam ser preenchidos pela presença do Espírito Santo. Você não pode se satisfazer simplesmente por ter o Espírito Santo e dizer, eu sinto o Espírito Santo em mim, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu falei em línguas 3 dias, eu subi pelas paredes, quiseram me internar, mas eu sabia que eu estava sendo cheio do Espírito Santo, eu fui batizado pelo Espírito Santo, glória a Deus e aleluia. Aí a pergunta, você foi batizado? Que bom, isso é fato. Ele habita em você? Habita. Mas a pergunta é, mas você é cheio dele? Cheio completamente? Pode ter alguém aqui me ouvindo, me assistindo, que esteja hoje em desobediência. Por quê? Não quero te acusar, nem te expor. Mas ele te mandou fazer algo hoje e você não fez. Ele tinha um plano e você quis bagunçar o plano dele. Uma das figuras mais interessantes que eu acho na Bíblia é o Filipe, diácono de Jerusalém. Filipe estava bem na fita lá em Jerusalém, irmãos, a igreja crescendo. E de repente Paulo, o endemoniado, antes de conhecer Jesus, vem e move uma perseguição, bagunça a igreja. A Bíblia diz, todos foram dispersos, ficaram só os apóstolos. Filipe foge de Jerusalém, onde ele atuava na igreja, e ele vai para um lugar onde ninguém vai pensar em achar um judeu, ele vai para Samaria. Judeus não vão para Samaria. Ele foi para Samaria, chega em Samaria, ele descobre que a passagem de Jesus por lá, em João capítulo 4, com a samaritana, deixou uma sementeira. Essa sementeira está precisando ser regada. Tem gente ávida por receber algo mais de Jesus, que já foi embora. Filipe aproveita, estava ali de fugitivo, aproveita e ministra. E a Bíblia diz, as pessoas são convertidas, demônios são expulsos, milagres acontecem, o negócio fica bom. Imagina o Filipe ali, estou guiado pelo Espírito, estou dirigido, estou cheio. Quando ele está nisso, os apóstolos ouvem lá em Jerusalém que o poder desceu em Samaria e vêm para orar pelo povo de Samaria, para que eles recebam o Espírito Santo. E isso acontece, quando Filipe está vibrando, o Espírito Santo que habitava dentro dele falou, Filipe, ele diz, eis-me aqui, desce para a estrada deserta que vai de Jerusalém para Gaza. Está de brincadeira. É aqui que está bom o negócio? Aqui eu estou em operação? Aqui o Senhor está me usando? Pois é, mas eu tenho uma missão para você. E você tem que ir embora porque tem um cronômetro rolando. Tem um cara, e o Senhor não contou para ele, mas tinha um cara que já tinha saído de Jerusalém numa carruagem, já estava na estrada indo para a África, para a Etiópia, e Filipe precisava achar o ponto na estrada antes que o cara passasse. O Espírito Santo falou, desce depressa. E que lindo que a Bíblia diz assim, e ele se levantando foi. Deve ter olhado para trás dizendo, Samaria, caramba, o negócio estava bom aqui, mas vamos lá. E vai para a estrada deserta, o único aviso, vai para a estrada deserta que está lá. Ele fica ali na estrada, irmão, poeira. Daqui a pouco vem uma carruagem, uns batedores na frente. Ele olha, ao Espírito Santo que está dentro dele, não apenas habitando, mas enchendo, diz, corre atrás. Corre atrás. Experimenta quando passar o carro do presidente aqui na cidade, com as motocicletas, e você correr do lado. Você leva um tiro. Ele correu o risco de levar uma flechada, mas ele correu do lado. É para correr do lado, corre do lado. Quando você é cheio do Espírito, você se embriaga por ele, você faz loucuras. Correu do lado de uma carruagem,
que vinha de outro país, até alcançar, chegar perto e ver que o cara está lendo Isaías. E ele fala: entendes o que leis? O cara diz: como é que vou ler, entender se ninguém explica? Sobe aqui, rapaz. Ele sobe, explica daquele ponto de Isaías, faz o homem entender que é de Jesus que está sendo falado. O homem recebe o discipulado mais rápido que já aconteceu, e vê uma água, quer ser batizado, bota a camisetinha, nova vida e tal, desce na água, sai da água, e o Senhor falou: missão cumprida. E aí Filipe teve uma experiência intergaláctica, desapareceu ali, apareceu em outro lugar, mas ele entendeu: tem alguém dentro de mim que manda em mim, que me controla, não apenas habita adormecido, não apenas apagadinho num canto, ele está vivo em mim, eu estou cheio dele. Quando você é cheio dele, ele te dá comandos, ordens, e você obedece. Nós estamos começando o mês de fevereiro, está no início, na primeira semana. Eu creio que o Espírito Santo tem projetos em que vai depender de gente ágil, gente esperta, gente que sabe o que é ser guiado pelo Espírito, não apenas ter o Espírito Santo, para a hora que ele diga: vai, fala. Pode ser a última vez que aquela pessoa esteja no seu carro. Você que é um motorista de Uber, você que dirige um carro com aplicativo, você que está num avião, você que está num BRT, o Espírito Santo fala agora. Não estou preparado, não estou no clima, não estou com humor para isso. Você não está bêbado do Espírito Santo ainda. Quando você é embriagado por ele e diz: faz, você faz. Bêbado não tem vergonha de fazer nada, irmão, nada. Entra onde não pode, fala o que não deve, passa na mesa, pega o copo que é do outro, corre riscos. É dessa embriaguez que eu estou falando para você. Essa proposta que essa conferência está fazendo, não apenas tenha o registro da presença do Espírito Santo habitando em você, você possa dizer: eu estou cheio dele, cheio dele. Se eu abro a boca, sai Espírito Santo. O que eu leio é Espírito Santo. O que eu ouço vem dele. Tudo é Espírito Santo. Ele está cheio, eu estou cheio dele. Ele não apenas habita em mim. Paulo, escrevendo a nós, diz: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu quero orar com você e por você essa noite, terminando essa ministração, mas eu quero te dar um minuto para que você diga para o Espírito Santo: me perdoa por não te valorizar como tu mereces. Se você sente que entristeceu o Espírito Santo desobedecendo às orientações dele, está na hora de dizer: vou fazer mais isso não. Eu quero ser cheio de ti, não apenas que tu habites em mim, mas quero ser cheio de ti. Você quer fazer essa oração comigo? Eu não vou te dar as palavras, você sabe como falar com ele, mas você pode baixar a sua cabeça enquanto a banda nos ajuda aí e dizer para ele: Espírito Santo, não quero apenas na dimensão em que tu estás habitando em mim, eu quero ser cheio. Diga isso para ele com suas palavras, diga para ele: ó Espírito de Deus, ó Espírito Santo de Deus, o Deus ignorado, o Deus negligenciado, o Deus que habita em nós e é tão esquecido. Nós nos ufanamos de ter a tua presença, e quantas vezes te apagamos por te entristecer com nossas rabugices, com nossas revoltas. Se estamos com medo, tu tens a resposta. Se não sabemos a decisão, tu tens a orientação. Se estamos sendo tentados, tu nos dás o alívio. Mas às vezes nós te ocupamos apenas como um Deus peregrino, um Deus viajante, que passa temporadas dentro de nós quando estamos precisando, e depois tocamos nossa vida ignorando a tua presença. Essa noite, Senhor, depois dessa conferência tão poderosa, tão abençoadora, Espírito de Deus, eu quero rogar que mais uma vez tu operes nas nossas vidas, por reconhecermos que não apenas queremos a tua presença, mas queremos ser cheios de ti, cheios de ti. Queremos o cumprimento da promessa, como disse Pedro, quando os judeus disseram: esses homens estão cheios de vinho às 9 da manhã. Ele disse: não é vinho. Isso é o cumprimento da profecia de Joel, que disse: nos últimos dias derramarei, não como conta-gotas, mas derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e haverão sonhos e visões e quebrantamento. Nós estamos vivendo esses dias, Senhor, mas queremos esse derramar sobre nossas vidas e queremos ser cheios de ti. Eu rogo que tu comeces a agir agora, Senhor,
nas vidas que estão aqui, naqueles que nos assistem em casa. Espírito de Deus, se estavas como uma substância acomodada no fundo do nosso coração, começa a mover-te agora, Senhor, para que possamos estar debaixo da tua influência completamente. Como um bêbado debaixo da influência do álcool, nós queremos estar debaixo da influência da tua presença, da tua pessoa, Espírito de Deus. Que o que saia de nossa boca seja para o teu louvor. Que as ordens para perdoar sejam obedecidas. Há pessoas que precisam perdoar aqui hoje, Senhor, mas elas precisam do teu movimento dentro delas para que o perdão seja liberado. Há pessoas desobedecendo o teu comando, a tua ordem, indo na direção contrária. Pessoas retendo o que deveriam liberar, Senhor, seguindo seus próprios caminhos, ainda que tenham a ti no coração. Ó, Espírito de Deus, o mesmo Espírito que habitou em Jesus. Tua palavra diz que o Senhor na sinagoga disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para quebrar cadeias, para libertar os presos, para dar vista aos cegos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Nós declaramos o ano de 2021 um ano favorável do Senhor, o ano aceitável do Senhor, o ano do enchimento, do preenchimento do Espírito, o ano em que não seremos apenas possuidores da presença do Espírito de Deus, mas seremos cheios completamente. Nossas decisões serão mudadas, nossas palavras serão mudadas, nossos gestos serão mudados, nossos relacionamentos serão influenciados. Não apenas pela tua presença, mas por estarmos cheios de ti. Enche, Senhor, agora. Enche, Senhor, enche-nos, enche-nos. Diga isso para Ele: enche-nos, Senhor, enche-me, Senhor. Levante a sua mão e diga para Ele: eu quero ser cheio, Senhor. Eu quero ser cheio, Senhor. Que se cumpra a palavra do Senhor que diz: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Abra a sua boca e o glorifique. Use as suas mãos para aplaudi-lo. Vamos dar a Ele o que Ele merece. Vamos honrá-lo no nosso meio. Vamos honrá-lo na nossa vida. Espírito vem.